O fundo imobiliário DEVA11 pagou nos últimos 12 meses um dividend yield de 16,3%. Mas será que pagando tanto assim compensa ter DEVA11 em carteira ou nem assim? Você está no canal Aportando Conhecimento e esse é o tema do vídeo de hoje. Então, falando um breve overview sobre o DEVA11, ele é um fundo de papel, ou seja, esse fundo ele tem vários CRIs em portfólio, ele tem um retorno extremamente alto e, consequentemente, um risco muito alto também. Ele está com um P sobre VP de 1,02, o que mostra que o fundo está em linha com o seu valor patrimonial. A taxa de administração do fundo é de 1,2%, e aqui a gente já tem um probleminha, porque ela tem uma taxa de performance de 10% do que exceder o CDI, e eu particularmente não gosto de pagar taxa de performance em fundos de papel. Eu acho uma coisa meio desnecessária, porque existem ótimos fundos que não têm essa taxa, mas isso é algo a ser analisado, e o seu valor patrimonial é de 1,3 bilhões de reais. Mas antes de falar um pouco sobre o DEVA, primeiro a gente tem que falar sobre o funcionamento de um CRI. Um CRI, ele é como se fosse um empréstimo e obrigatoriamente esse valor vai ter que ser investido no setor imobiliário. Então, para ficar mais fácil de entender, vamos dar um exemplo de um CRI de 50 mil reais que tem uma taxa de juros de IPCA mais 7,5% ao ano. Esse CRI, ele é um empréstimo e ele precisa ser pago. E esse pagamento ele pode ser dividido em amortização, que seria a devolução desses 50 mil reais, junto com a correção monetária, que seria a correção monetária desse valor que foi emprestado pelo IPCA, e os juros, que seria 7,5% ao ano. Mas qual que é o grande problema dos fundos de papel? E o que acontece nesse CRI? Que mensalmente o investidor recebe uma parte da correção monetária e uma parte dos juros. E esse é o rendimento mensal do fundo imobiliário de papel. Só que tem um problema muito importante aqui. A correção monetária, ela é só uma correção monetária. Você corrigir os 50 mil reais pelo IPCA e vamos supor que dê 55 mil a correção após um ano, considerando o IPCA de 10%, esses 5 mil a mais que você ganhou, na verdade você não ganhou. Ele é só uma correção monetária. Não é efetivamente um lucro que você teve com o seu investimento. Já os juros, que seria esse 7,5%, realmente seria o quanto o investidor está ganhando por emprestar esse dinheiro através do CRI. Então, qual que é o problema? O rendimento do DEVA, que foi um dividend yield de 16,3% nos últimos 12 meses, ele é um rendimento real mais uma correção inflacionária. 16,3% não é o rendimento real do fundo imobiliário, porque você tem que desconsiderar toda essa correção inflacionária que o rendimento sofreu. E por que você tem que fazer isso? Porque se você pegar esses 16% e sair gastando por aí, você está fazendo errado. Você vai perder poder de compra. Você vai perceber que com o passar dos anos, você vai conseguir comprar cada vez menos coisas se você for fazendo isso. Então você tem que desconsiderar essa correção inflacionária para saber o rendimento real do DEVA11. E fazendo isso, a gente chega à conclusão que o DEVA tem rendimento real na ordem de inflação mais 10,3%. Ou seja, esse 10,3% é o tanto que você realmente pode sacar do fundo e gastar com o que você quiser. Ou você pode só reinvestir também. Mas esse 6% a mais que o fundo pagou foi de correção inflacionária. E você tem que obrigatoriamente reinvestir esse valor para manter o seu poder de compra. E é muito importante você fazer essa distinção do que é um rendimento real em um fundo imobiliário de papel e o que é só uma correção inflacionária. E aí você pode estar achando muito esquisito, porque ele pagou só 6% de correção inflacionária, sendo que a inflação dos últimos 12 meses foi muito maior do que isso. E sim, realmente aí tem um ponto importante a ser destacado, que por uma questão de contabilidade, ele ainda não pagou 100% da inflação que aconteceu nos últimos 12 meses. Mas ele deve pagar isso com o tempo. Então, se você analisar em períodos maiores de tempo do que só um ano, você vai ver que ele paga, sim, corretamente a inflação, mais os 10,3%, que é o que a média dos seus CRIs está acordado de ser pago. E aí agora você pode ter uma outra dúvida, pensar, nossa, então o DEVA ele paga só 10,3%, enquanto a Selic está em 13,25%. O DEVA então é uma bosta de fundo imobiliário. Bem, na verdade, sua análise está completamente errada, porque o DEVA ele paga inflação mais 10,3%, enquanto os títulos do Tesouro Direto, que são o NTN-B, pagam inflação mais 6%. Então você vê aí que você tem uma diferença de 4,3% a mais por investir em DEVA. Ou seja, você está ganhando esse valor por estar correndo o risco do DEVA11. Então, na verdade, você não pode comparar essa rentabilidade real do DEVA com a Selic, porque a Selic é uma taxa nominal. Ou seja, a inflação que se espera para os próximos 12 meses está dentro da Selic.
E só a título de curiosidade, se você for fazer uma projeção da inflação para os próximos 12 meses e retirar esse valor da Selic de 13,25%, você vai chegar que o valor real da Selic é por volta de 3 a 4%. Mas isso é só uma curiosidade aqui. E agora sim, a gente vai fazer a nossa análise do DEVA 11. Mas antes disso, se você estiver gostando do vídeo, eu vou pedir para você se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos. E se você já for inscrito, eu vou pedir para você deixar o like para ajudar na divulgação do vídeo. E vale aqui só destacar uma coisa muito importante, que se você discordar de qualquer coisa que eu falar aqui no vídeo, você fica à vontade para deixar aqui nos comentários o que você discorda e principalmente o porquê. Mas agora, vamos para a nossa análise de DEVA 11. O DEVA ele tem CRIs de empreendimentos de vários lugares do país. Isso é um ponto muito positivo, porque a maioria dos fundos imobiliários só atua em São Paulo e no Rio. Com isso, ele consegue algumas taxas melhores, com riscos similares, simplesmente por estar em outro estado, como, por exemplo, no Pará, que é um estado onde tem poucos fundos de papel que estão dispostos a emprestar dinheiro através de um CRI para um empreendimento no Pará, por exemplo. O DEVA ele tem muitos CRIs, mais de 100, e isso é um ponto muito positivo para o fundo, porque vamos supor que algum CRI acabe dando problema, muito provavelmente ele vai representar uma parcela muito pequena de todo o fundo imobiliário. E muito provavelmente, no longo prazo, alguns CRIs do DEVA realmente vão apresentar problemas, porque ele é um fundo high yield, um fundo que toma muito risco. Como a gente pode ver, 90% de todo o fundo imobiliário está investido em CRIs, 7% em outros fundos imobiliários e apenas 3% em caixa. Quando a gente analisa os segmentos que o DEVA investe, o corporativo, as multipropriedades e o loteamento são os 3 principais segmentos de empréstimo via CRI que o DEVA faz. E como a gente pode ver aqui, ele também tem 7% do seu valor patrimonial investido em outros fundos imobiliários. E qual que é a conclusão que a gente chega sobre o fundo imobiliário DEVA 11? Bem, ele tem pontos positivos, que são os altos proventos que ele vem pagando mensalmente, e ele não tem risco cruzado, como o HCTR, pelo menos não em níveis relevantes. Como pontos negativos, o DEVA ele tem um risco muito alto dos CRIs, ele tem uma taxa de performance de 10% do que exceder o CDI, o dividend yield dele muito provavelmente vai cair quando a inflação se normalizar, o que deve acontecer entre 2023 e 2024, e ele tem o mesmo problema de todos os outros fundos imobiliários high yield. E se você quiser entender melhor sobre o risco cruzado do HCTR, eu vou estar deixando um vídeo aqui na tela e também na descrição. E se você também quiser saber sobre qual que é o problema que todos os fundos imobiliários high yield têm, eu também vou estar deixando o link aqui. E se você for novo no canal, eu sugiro que você se inscreva para participar dos próximos vídeos. E esse vídeo vai ficando por aqui, então até o próximo.